Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo ao canal Nas Entrelinhas. Então galera, semana passada eu postei o primeiro vídeo do canal, né, que foi mais um vídeo introdutório do que eu queria falar no canal, de quem sou eu e tudo mais. E para esse primeiro vídeo temático eu queria falar um pouco sobre discurso, né. Primeiro eu queria explicar o porquê, né. Falar sobre discurso também tem a ver com várias questões que eu falei no primeiro vídeo, né? E tem o discurso religioso, tem o discurso político e tudo mais. E também tem a ver com o nome do canal, né? Que é o canal Nas Entrelinhas. Então, eu entendo, né? Que sempre há algo nas entrelinhas, sempre há algo ali no fundo, ali, sabe? Que não tá tão explícito, mas tem algo sendo dito, né? Tem várias formas que a gente pode transmitir mensagens, sabe? E na letra a gente estuda muito isso, que é a questão da comunicação. Então, a comunicação ela se dá de diversas formas, não é somente na fala. Então, é mais ou menos isso que esse nome tem a ver, né? E para esse primeiro vídeo eu queria falar um pouco sobre discurso, né? O que é um discurso e se existe discurso neutro ou não. Para falar primeiro sobre isso, né, a gente precisa entender o que é discurso, né? Discurso é todo enunciado que busca transmitir uma mensagem, né? Então, tipo, tudo que tá passando um tipo de mensagem, tentando efetuar algum tipo de comunicação é um discurso. Então uma coisa que a gente vê muito no Enem, por exemplo, quando a gente vê tipo texto 1, texto 2, às vezes tem um poema e às vezes tem uma imagem. A própria imagem também é chamada de texto, se você for observar. E essa mesma definição é usada para texto, mais ou menos, que é um código, né, que decodifica a mensagem, ou seja, você está transmitindo uma mensagem, né, para efetivar algum tipo de comunicação. Então nesse meio, né, no discurso a gente tem o emissor, o receptor e a mensagem, né, que passa por um canal, um código. Essa noção ela é uma noção apresentada por um linguista chamado Roman Jakobson, se eu não estou enganado. E, enfim, eu simplifiquei na verdade essa ideia, né, mas aí na internet, se vocês quiserem se aprofundar, tem vários artigos sobre, né, vários artigos sobre essa função da linguagem, né, que na verdade essa definição que o Jakobson dá é para o processo comunicativo. E para não deixar o vídeo chato e muito teórico, né, eu vou tentar dinamizar um pouco. Então a gente entende que no discurso tem uma pessoa que emite e uma pessoa que recebe, e tem uma mensagem a ser dita, ou seja, tem duas pessoas ali envolvidas nessa questão. Então o discurso é sobre aquilo que se fala. Então no momento eu estou discursando, né, para vocês. Então vocês são meus receptores e eu sou o emissor. Nesse sentido, já entendendo o que é discurso, será que o seu discurso ele é um discurso original? Será que o seu discurso que você usa no dia a dia é um discurso original? Será que esse discurso seu, ele não tem a ver com umas coisas que você ouviu? Não tem a ver com alguns discursos que você já ouviu, por exemplo, da sua mãe, do seu pai, de um amigo seu, tudo mais? Se a gente for parar para pensar, todo discurso tem uma influência externa, né? Se vocês forem reparar, a gente sempre está agregando discurso na nossa vida. Os primeiros discursos que a gente ouve, que a gente incorpora na gente, é o dos nossos pais, né? Onde a gente é criado. A gente ouve vários discursos que nossos pais dizem, né? A gente ouve uma frase da mãe, do pai que marca a gente. Então, quando eu falo de discurso, é todo tipo de fala, todo tipo de mensagem que a gente ouve. Então isso é bem dinâmico, na verdade, né? Então isso também é uma definição da linguagem, né? A linguagem ela é social, a língua é social, então não tem como a gente separar discurso de sociedade, né? E cada tipo de sociedade tem um tipo de discurso, né? Por exemplo, a nossa sociedade brasileira tem um discurso muito religioso e também vivências muito oriundas de um pensamento cristão. Então alguns comportamentos que são ditos como cristãos e tudo mais sempre está permeando a gente. Pensando dessa forma, quando a gente tem vários discursos envolvidos na nossa vida, fica fácil pegar alguns discursos prontos e reproduzir. A gente faz isso inconscientemente o tempo todo. Isso regula também várias questões de grupos e tudo mais, que nem as gírias, por exemplo, né? E esses discursos prontos são chamados os sensos comuns que a gente tem, né? Então, uma coisa que a gente ouve, a gente vai reproduzir. Por exemplo, manga com leite faz mal. A gente ouve isso quando é criança, né? Pelo menos eu ouvi. Só que isso não tem verdade científica nenhuma. Então, se você fazer um suco de manga com leite ou comer manga e depois tomar leite,
chupar manga no caso, né? Não vai acontecer nada, porque não tem razão científica nenhuma. Mas é um discurso que você ouviu, que você reproduz. Isso é senso comum. É uma ideia que todo mundo tem que você reproduz. O senso crítico, que é uma coisa que eu falei no primeiro vídeo, né, sobre a pastoral da juventude e tudo mais, é a ideia de você questionar, né, ter uma pergunta, um questionamento para esse tipo de coisa. Mas por quê? Você buscar as razões, né, isso é um senso crítico, né, é buscar as coisas, né, buscar provas, fatos para essas coisas, para ter, né, a ideia se isso é verdade ou não é. Então o discurso é uma coisa bem ampla, não parece ser, mas é muito ampla. Então nesse sentido a gente consegue perceber que nenhum discurso é neutro. Nenhum discurso é neutro. Por que eu queria colocar isso, né? Eu tô no ambiente, né? Logo vou estar dando aula. E a gente tem essa lei aí que vai vir, né? Já tá sendo debatida há um tempinho, que é a questão da escola sem partido. Que é a noção de que as pessoas têm que parecerem ou serem imparciais. Só que será que isso é verdade? Será que a gente consegue ser imparcial? O que eu tô querendo colocar é o quê? Os discursos que você ouve influencia em como você constrói o seu discurso. Dependendo da sua posição social, do seu gênero, da sua religião, o seu discurso muda, né? Você tem uma visão de mundo diferente de outra pessoa, então o discurso ele exprime a ideia, a sua visão de mundo. Então quando a gente fala que um jovem que não é incentivado a estudar, a conhecer as coisas, ele se torna um jovem alienado, é nesse sentido. Ele não consegue construir os discursos dele de forma consciente, ele sempre está reproduzindo o que ele ouve. Então, discurso é uma coisa bem ampla, então nesse sentido a gente consegue perceber que nenhum discurso é neutro. Então, essa lei não faz sentido, né? Só que essa ideia, né, dessa lei, ela tem a ver com tem um conteúdo ideológico aí envolvido. E todo discurso tem um conteúdo ideológico, e eu não estou falando só de ideologia partidária. O conteúdo ideológico de um discurso tem a ver com a ideia que ele exprime, a ideia que fez esse discurso. Então, seja qual for a ideia, é um conteúdo ideológico. Então, todo discurso tem um conteúdo ideológico baseado na sua posição. Por exemplo, manchetes de jornais. Dependendo do jornal, da visão política do jornal, da história do jornal, enfim, várias questões, as manchetes são construídas diferentes, né? Se a gente for comparar algumas manchetes, a gente tem vários tipos de discursos nessas manchetes. Isso não é por acaso, né? Essa construção de manchete, esse título e tudo mais, a forma como é colocada a notícia, a forma como é escrita, ela não é por acaso. Ela tem uma escolha, né, de impacto. Então, dependendo do público que você quer atingir, você tem que escrever de certa forma, para se adequar ao grupo que vai receber isso. Então, essa ideia de discurso imparcial não existe, tá, gente? Por que eu queria colocar isso no início desse canal? Porque as várias coisas que eu vou apresentar aqui tem a ver com as minhas vivências também. Então, o que nem eu falei no primeiro vídeo, né, sobre a minha fé, a minha religião, a minha militância. Então, tudo que eu falar tem a ver com a minha vivência. Quando a gente está discursando, mesmo que a gente não saiba, a gente está passando nossa vivência para outra pessoa. Isso é muito rico, porque a língua é social e a língua evolui dessa forma. Eu vou tentar fazer alguns vídeos sobre a evolução da língua, porque que o português muda, e é por isso que a língua muda, né? É por essa riqueza social, riqueza de relações que a gente constrói com as pessoas. E o discurso só se enriquece de acordo com as vivências que a gente vai tendo, com as pessoas que a gente vai conhecendo. Então é isso, gente. Primeiro vídeo, não sei se está confuso, mas tenham paciência comigo, eu tô aprendendo também, vocês podem comentar também para eu ir ouvindo a opinião de vocês e tudo mais. Então é isso, se inscreva no canal, tá? Para receber os próximos vídeos, clica no sininho para receber e dê like se você gostou, por favor. E também tem aqui as minhas redes sociais, né? O Twitter e o Instagram. Então, quiser me seguir, segue lá. Na verdade é importante que você me siga, porque eu dependo disso, né? E tudo mais. Então é mais ou menos isso, tá, gente? Até mais.